Bem-vindos a esta análise. Hoje, a gente vai mergulhar no profundo mistério de um verão que simplesmente nunca chegou e entender como esse evento histórico bizarro esconde pistas absolutamente críticas sobre o futuro do nosso próprio sistema climático. Imaginem só isso. Eu tive um sonho que não era de todo um sonho. O sol brilhante foi extinto. Essa citação bem sinistra do Lord Byron, escrita no poema Darkness, lá em 1816, prepara o terreno perfeitamente. Foi um período em que um véu atmosférico trouxe literalmente escuridão e muita melancolia para o mundo inteiro. Parte 1. O ano sem verão. Vamos explorar primeiro os impactos humanos dessa anomalia climática totalmente sem precedentes que bagunçou o hemisfério norte. Dá só uma olhada em como as falhas agrícolas e essa escuridão constante moldaram a nossa história e até os meios de transporte. Pensem no seguinte, nevou na Nova Inglaterra em plenos meses de verão, não faz sentido nenhum, né? Lá na Europa, chuvas frias e implacáveis destruíram as plantações. E olha que curioso, com a escassez, a aveia ficou tão cara que viajar a cavalo virou um luxo absurdo. Adivinha o que aconteceu? Isso inspirou a invenção de uma alternativa que não precisava de comida, a bicicleta. E para completar a bizarrice, Mary Shelley, presa dentro de casa na Suíça por causa desse clima horroroso, acabou encontrando inspiração nesse breu todo para escrever o clássico Frankenstein. Uma loucura. Parte 2. A anatomia do resfriamento global. Mas sabe o que é mais fascinante? A causa de toda essa miséria generalizada não estava nem perto da Europa ou da América do Norte. Estava localizada exatamente do outro lado do planeta. A rápida sucessão dos eventos mostra muito bem o que aconteceu. Em abril de 1815, o Monte Tambora, na Indonésia, teve simplesmente a maior erupção vulcânica da história registrada. Nos meses seguintes, impressionantes 60 teragramas de dióxido de enxofre foram lançados direto na estratosfera. Para colocar isso em perspectiva, é tanta coisa que no ano de 1816, as temperaturas médias globais despencaram em até 3 graus Celsius. Essa barreira gigante de cinzas e aerossóis literalmente bloqueou a entrada da luz do Sol. E quando a gente compara as reconstruções históricas à esquerda, feitas a partir de indicadores naturais, com as simulações climáticas de supercomputadores que temos hoje à direita, o resultado bate perfeitamente. Ambas as análises mostram exatamente a mesma coisa, uma Europa Ocidental congelando no que deveria ser o auge do verão. E o impacto não parou por aí. Expandindo para a Ásia, o que os dados nos mostram é um padrão inegável de seca extremamente severa. As monções, das quais milhões de pessoas dependiam, simplesmente falharam. Isso prova de vez que o alcance da erupção do Tambora não apenas derrubou as temperaturas, mas bagunçou sistemas de chuvas em escala planetária. Esses dados aqui ilustram o tamanho do choque energético que a Terra sofreu. Estamos falando de um déficit radiativo gigantesco de 6,5 watts por metro quadrado no topo da atmosfera. É como se a Terra inteira tivesse sido coberta por um imenso filtro escuro, cortando energia essencial para aquecer a superfície. Sem essa radiação, as temperaturas foram lá para baixo. O que nos leva à parte 3, o papel oculto do oceano, porque aqui entra um detalhe muito intrigante. Apesar de toda essa perda imensa de radiação solar, o ciclo global da água enfraqueceu apenas cerca de 3%. Um baita mistério científico que só foi resolvido quando olhamos para baixo das ondas. Acontece que o oceano agiu como uma verdadeira e gigantesca bateria térmica. O processo se deu em etapas perfeitas. Primeiro, os aerosóis bloquearam o Sol, criando um déficit de energia. Aí, a superfície da Terra começou a perder calor muito rápido. É nesse momento crucial que o oceano entra em cena, liberando uma quantidade absurda de calor armazenado em suas profundezas de volta para a atmosfera. Ao fazer isso, o oceano conseguiu estabilizar a evaporação e as chuvas globais, evitando um colapso total do ciclo da água. 7 vezes 10 elevado a 22 joules. Um número de cair o queixo, não é? Essa é a quantidade assombrosa de calor oceânico que foi liberada para a atmosfera no pico do evento. Foi um sacrifício térmico tão colossal que o fundo do oceano levou mais de uma década só para conseguir se recuperar. Parte 4. Simulando uma erupção no futuro. Entender essa mecânica fantástica do passado é absolutamente vital para compreendermos como o nosso planeta vai reagir se isso acontecer de novo num clima que está em rápida mudança. Então a grande pergunta é, o que acontece se uma erupção do tamanho do Tambora nos atingir em 2085? Usando projeções climáticas de emissões contínuas, os cientistas modelaram esse cenário hipotético
e descobriram um efeito de amplificação verdadeiramente aterrorizante, escondido mais uma vez nos mares. Para entender o porquê, a gente precisa falar sobre a estratificação do oceano. Em termos simples, é a água do mar se separando em camadas distintas baseadas na densidade. Com o aquecimento global, a camada superior do oceano vai ficar muito mais quente no futuro. O problema é que essa barreira impede que as águas quentes da superfície se misturem com as águas frias lá do fundo. Ou seja, restringe severamente a capacidade do oceano de liberar aquele calor vital para amortecer o choque da erupção. A diferença entre os dois cenários é brutal. Lá em 1815, o calor do oceano foi um escudo perfeito, salvando o clima na superfície. Mas numa erupção em 2085, com o mar altamente estratificado, essa influência moderadora simplesmente não vai conseguir atuar. O resultado? A queda na temperatura e nas chuvas seria cerca de 40% maior. Nosso escudo térmico natural estará praticamente desligado. Mas calma, tem um detalhe que não pode passar em branco. Mesmo com esse impacto 40% mais forte, o resfriamento extremo de 1,1 graus de uma erupção dessas nem chegaria perto de compensar os 4,2 graus de aquecimento acumulado pelos gases de efeito estufa. Resumindo, nem o maior vulcão da história conseguiria apagar ou compensar as consequências de longo prazo do aquecimento global. O que nos traz a parte 5, os limites do feedback das nuvens. E essa descoberta nos leva a uma revelação muito séria sobre a sensibilidade do clima e as tentativas modernas de manipulação climática, como a geoengenharia. Dá uma olhada nesses dados. Se a gente observar como as nuvens tropicais respondem ao aquecimento global de estufa versus como elas respondem ao resfriamento vulcânico, as magnitudes são completamente discrepantes. O declínio na presença dessas nuvens é muito mais acentuado quando a gente tem aerossóis vulcânicos bloqueando o som. A conclusão incontornável aqui é que o sistema climático reage de maneira oposta e singular a diferentes gatilhos. Os feedbacks das nuvens vulcânicas não funcionam do mesmo jeito que o aquecimento dos gases de efeito estufa. Então, achar que imitar artificialmente um vulcão jogando partículas no céu vai ser a solução mágica para reverter perfeitamente o aquecimento global é uma ideia, no mínimo, equivocada. Tudo isso deixa a gente com uma reflexão super provocativa e indispensável. Se o resfriamento vulcânico e o aquecimento provocado pelas nossas atividades desencadeiam respostas planetárias e oceânicas tão radicalmente diferentes e complexas, será que a gente realmente entende o futuro do nosso sistema terrestre já tão alterado? O ano sem verão nos mostra que a Terra é um quebra-cabeça imenso e nós ainda precisamos de estudos muito mais profundos para estarmos verdadeiramente preparados para o amanhã.